Com as bênçãos de Deus, hoje, quinta-feira, 19 de agosto, declaro aberta a terceira reunião ordinária do segundo período legislativo do ano 2021. Convido todos os presentes para ficar em posição de respeito ao hino nacional. Convido a vereadora Terezinha do Peixe a fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Em Salmos 23, que diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Convido o vereador Pedro Ramos para declamar um poema de Augusto dos Anjos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, a todos meu muito bom dia. Idealização da humanidade futura. Rugia aos meus centros cerebrais a multidão dos séculos futuros. Homem que a herança de ímpetos impuros tornara etnicamente irracionais. Não sei que livro em letras garrafais meus olhos liam. No humus dos montouros realizavam os partos mais obscuros dentre as genealogias animais. Como quem esmigalha protozoários, meti todos os dedos mercenários na consciência daquela multidão. Em voz de achar a luz que os céus inflama, somente achei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação. Obrigado, vereador Pedro Ramos. Convido a vereadora Maria Cunha para declamar um poema da Artista da Terra.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores e a todos que nos assistem. Recordações. Como outrora, encontro-me novamente sentada sob esta árvore secular, em cujas sombra descansava dos meus folguedos de criança. Todavia, quão diverso é agora o meu repouso. Estou exausta de recordar e de sofrer. Olho em torno, tudo se transformou. Muitas das árvores frondosas foram decepadas, perdendo assim o parque, a antiga frescura e o suave encanto do entardecer em sua sedativa penumbra. Novos bancos enfileiram-se pelas alamedas mais claras e menos juncadas dos frutinhos vermelhos, que eu fazia instalar sob os pés. Pelas calçadas que circundam este velho parque, o movimento é mais intenso, abafando o pipilar dos pássaros nas frondes. Cerro os olhos por um momento, revivendo num desses prodígios de memória, uma das tardes felizes da minha infância. Minha mãe, após tão longa ausência, volta a sentar-se neste mesmo banco. Cansada de correr, repouso meu rosto afoguedo em seu colo e sinto deslizarem docemente os seus dedos por entre meus cabelos. Fito-lhe o rosto e encontro aqueles mesmos olhos grandes e doces e o seu meigo sorriso. Temendo voltar à realidade, procuro conservar-me por mais alguns instantes nesse enlevo. Todavia, como são rápidos os sonhos, eis-me novamente sozinha neste grande parque, que guarda em cada recanto um pouco da minha felicidade perdida. Leopoldina. Obrigado, vereadora Maria Cunha. Convido o primeiro secretário, o vereador Arquimedes, para fazer a leitura da ata da última reunião. Bom dia, senhores vereadores, grupo presente, Rádio Sapé FM, TV Câmara e Rádio Capim FM. Ata da segunda reunião ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Sapé, exato no dia 12 de agosto do ano de 2021, pelas 9 horas, no prédio da Câmara Municipal de Sapé, sob a presidência do vereador Abraão Júnior Salles da Silva, secretariado pelos vereadores Arquimedes Nates e Adriano José. Ato contínuo. Depois de verificada a lista de presença, apresenta além da mesa diretora, vereadores Antônio João Adolfo Leôncio, Alexandre Kennedy, Deis Matias, Francisco Macena, José Eduardo, José Roberto, Maria Massa Cunha, Ricardo Miguel, Rubens Luiz e Terezinha Daniele. Dando continuidade, o presidente declarou com as bênçãos e proteção de Deus aberta a reunião e autorizou a execução do hino nacional e, em oportuno, leu o trecho da Bíblia Sagrada, Salmo 23. Posteriormente, convidou o vereador Pedro Ramos para fazer a leitura do poema O Caixão Fantástico, de autoria do poeta Augusto dos Anjos, e ainda convidou a vereadora Maíra Massa da Cunha para fazer a leitura do poema Um Cosmo em Mim, da poetisa Aparecida Melo. Todos os cumprimentos ao parágrafo 3º do artigo 5º do regimento interno. Em seguida, passou os trabalhos do primeiro secretário para fazer a leitura da ata da primeira reunião ordinária do segundo período legislativo do ano 2021, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Os projetos de leis 64, 62, emenda da Lei Orgânica 05, emenda substitutiva 01, projeto de lei 58, 60, 63, 56, não vendo mais matéria, o senhor presidente passou para a ordem do dia. Iniciando, o senhor presidente passou para o primeiro secretário, o vereador Arquimedes, a leitura do texto de lei 58/21, que reconhece entidade como entidade pública municipal das providências, de autoria do vereador Rubens Luiz da Silva. Seguidamente, leu o projeto de lei 60, que dispõe sobre o cadastramento, monitoramento, recuperação e prevenção das nascentes existentes no município de Sapé, das providências, de autoria do vereador José Roberto. Seguidamente, fez a leitura do projeto de lei 63, que dispõe sobre a criação do programa diagnóstico da população LGBTQI+, sapeense e das providências. De autoria do vereador Alexandre Kennedy. Continuou o orador, lendo o texto do projeto da emenda da Lei Orgânica, número 05, que altera o inciso 1º do artigo 224 e o artigo 26 da Lei Orgânica do município de Sapé. E da autoria de vereadores do projeto de lei 62/21, que dispõe sobre o serviço de acolhimento familiar provisório de criança e adolescente em situação de privação temporária do convívio com a família de origem, denominados
Serviço Família, que acolhe, oriundo do Poder Executivo. Projeto de Lei 56/21, que reforma a Lei 850 de 2002, estabelecendo isenção para contribuição e denominação pública, além de fixar novos limites para as cobranças. Autoria do vereador José Roberto. Resolução 03/21, que altera o capítulo do artigo 18, do capítulo do artigo 53, do parágrafo 1º do artigo 54, do parágrafo 1º do inciso 1º, do artigo 55 do regimento interno da Câmara Municipal de Sapé, das providências de autoria de diversos vereadores. Todas essas estão matérias encaminhadas às comissões competentes para exarar seus respectivos pareceres. Dando continuidade, o senhor presidente passou a leitura do projeto de lei 64, institui um calendário oficial de eventos do município de Sapé e o Dia Municipal do Advogado, de autoria do vereador Alexandre Kennedy. Ao primeiro secretário que leu o texto da mencionada lei e passou para o autor fazer suas considerações, usando a questão de ordem, o vereador Rubens Luiz, solicitando a dispensa do parecer da comissão competente, solicitação acatada pelo senhor presidente, aprovado por unanimidade. Íntegra do plenário, com a palavra o autor do citado projeto, que leu a íntegra e registrou a importância da matéria em tela, e seguidamente usou também a palavra a maioria dos vereadores presentes, onde teceram elogios ao município, ao mencionado projeto, o mesmo aprovado por unanimidade. Em discussão e votação, projeto de lei 61/21, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor R$ 394.631,92, a fim de atender às exigências legais para a liberação de atender recursos referente à lei Aldir Blanc e da outras providências, oriundo pelo Executivo. De imediato, o senhor presidente coloca em discussão e votação a emenda substitutiva 01/21, que substitui a redação da emenda do artigo 1º do projeto de lei 61/21, das providências. Autoria de Arquimedes Natésio. Usando a questão de ordem, o vereador Rubens Luiz solicita a dispensa do parecer da referida emenda, só são aprovadas por unanimidade. Mediante as discussões acirradas entre os parlamentares, o presidente suspendeu a presente reunião por 2 minutos, para que os mesmos possam entrar em consenso. Retornando os trabalhos ao senhor presidente, facultou a palavra ao presidente da Comissão Constituição, Justiça e Redação, qual registrou a constitucionalidade da matéria, cuja emenda substitutiva foi aprovada por unanimidade. Passo o trabalho ao seu substituto legal, em discussão e votação, projeto de lei 50/21, que denomina nome de ruas Alexandre Gadelha e de outras providências, de autoria do vereador Abraão Júnior Salles da Silva, usando a questão de ordem do Pedro Ramos, solicitando a dispensa do parecer da referida matéria, o qual foi acatado pelo senhor presidente e aprovação por unanimidade do plenário, em única discussão e votação, o projeto de lei 50/21, com a palavra do autor, defendeu sua propositura e registrou a avalia da matéria. Não havendo quem queira discutir, o senhor presidente passou para a votação, sendo aprovado por unanimidade. Retornando a presidir os trabalhos em discussão e votação, o projeto de lei 51/21, que denomina nome de ruas, loteamento Alexandre Gadelha dos Santos e das providências, de autoria do vereador Arquimedes Natésio de Freitas, usando novamente a questão de ordem do vereador Pedro Ramos Cabral, solicitando a dispensa do parecer do citado projeto. Tal solicitação foi acatada pelo senhor presidente e aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei 50/21, que com a palavra o autor do projeto em referência, que leu a íntegra e argumentou sua proposta, não havendo quem queira discutir, o senhor presidente passou para a votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento 301 do vereador Deir Matias, aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento da autoria da vereadora Maíra Massa da Cunha, encaminhado pela informação ao senhor excelentíssimo senhor prefeito Sidney Paiva, através da Secretaria de Educação, no sentido de proceder o seguinte: quantos alunos estão matriculados na rede municipal de ensino, qual o procedimento adotado pela Prefeitura Municipal de Sapé para o fornecimento da merenda escolar no exercício 2021 para os alunos matriculados, a partir de quando a merenda escolar foi distribuída, quantos estudantes, famílias foram beneficiadas com a distribuição da merenda escolar pelo município, fornecer lista de beneficiários, contendo o nome completo, documento de identidade do responsável cópia
comprovantes de entrega da merenda escolar, informar se existe previsão para o retorno das aulas presenciais, informar os protocolos sanitários que pretendem ser adotados para o retorno das aulas presenciais. Após discussão, o senhor presidente colocou em votação nominal, sendo aprovado por unanimidade, usando a questão de ordem do Arquimedes Nates, solicitando um requerimento verbal, pedindo acatado pelo senhor presidente, aprovado por unânime do plenário. Requerimento verbal 23/21, da autoria do vereador Arquimedes Nates, encaminhado ao prefeito constitucional, solicitando a seguinte providência: considerando o inciso 18 do artigo 15 da Lei Orgânica, o artigo 145 do regimento interno, solicita que informe o valor da compra de toda a merenda comprada, bem como os números dos empenhos, a empresa onde adquiriu a referida merenda e a que providências foram tomadas para a compra dos próximos kits. Aprovado por unanimidade. Requerimento 367/21, de autoria do vereador José Eduardo, e aprovado por unanimidade. Requerimentos 361, de autoria de diversos vereadores, encaminhado pedindo informação ao diretor do PREV, solicitando a seguinte informar e enviar esta carta legislativa cópias das atas das reuniões realizadas em 2021 pelo Conselho do PREV SAPE. Aprovado por unanimidade. Requerimento 339, autoria do vereador Adriano José, ao sentir senhor Sidney Paz de Freitas, prefeito constitucional do município de Sapé, e aprovado por unanimidade. Requerimento 363, autoria de diversos vereadores, que seja encaminhado pedindo informação ao senhor Sidney Paz de Freitas, prefeito constitucional do município de Sapé, considerando o inciso 18º do artigo 15 da Lei Orgânica e o artigo 145 do regimento interno, proceder a seguinte: informar esta Casa Legislativa cópias em formato digital das licitações existentes de janeiro a julho de 2021, munido de todos os pareceres emitidos pela Controladoria do município de Sapé, informar a esta Casa Legislativa cópias de informando digital das receitas e despesas de janeiro a junho de 2021, relacionada à Covid-19, informar esta Casa Legislativa cópias de formato digital das obras em andamento, paralisadas e concluídas, informar esta Casa Legislativa cópias em formato digital de conforme investimento incluído peças e serviços em relação a veículos de Sapé, cópias dos carros locados com valores. Aprovado por unanimidade. Requerimento 346, de autoria do vereador Rubens Luiz, encaminhado para o constitucional, aprovado por unanimidade. Requerimento 360, autoria de diversos vereadores, pedido de informação. Solicitação à Controladoria Geral do município de Sapé, abertura da auditoria do prévio Sapé, informações dos repasses da folha dos serviços e do patronal referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho ao prévio Sapé, informação sobre os status e atual do certificado de regularidade da Previdência, CRP, se não atualizado, informar o motivo das informações com detalhamento do percentual atual da receita corrente líquida do orçamento do prévio Sapé, gasto com folha de pagamento com aposentado e pensionista, que seja disponibilizado o saldo atual de todo o volume financeiro disponível para essa Sapé, auditoria INSS, informações dos repasses da folha de servidores comissionados, contratados e eletivos, e o patronal referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho em relação ao INSS. Aprovado requerimento 355, da autoria do vereador Francisco Macena, ao chefe do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. Requerimento 365, de autoria de diversos vereadores, pedindo informação ao senhor prefeito Sidney Paz de Freitas, prefeito constitucional de Sapé, considerando o artigo 18º do artigo 15º da Lei Orgânica e artigo 145 do regimento interno, proceder o seguinte: informar essa Casa Legislativa a relação dos servidores que foram convocados no último concurso em vigor, realizado no município de Sapé, aprovado por unanimidade. Não havendo mais quem queira discutir, o senhor presidente passou para o grande expediente, com a palavra do Ricardo, alegando que o atual prefeito prestando os bons trabalhos em prol dos munícipes, mas lamenta que alguns vereadores vêm tentando colocar os vereadores da base do prefeito contra o povo. Finalizou agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho. Com a palavra do Arquimedes Nates, crítica ao comentário feito à live do colega vereador Deir Matias, referindo-se aos vereadores que fazem parte do bloco da maioria nesta Casa Legislativa. Com a palavra do Adriano de Auá,
lamentando o ocorrido em sua comunidade, onde houve diversas demissões aos funcionários contratados. Pede ao prefeito que reveja essa sua decisão e que não esqueça das pessoas que lhe serviram e acreditaram em suas propostas políticas. Com a palavra do José Roberto, acostando-se ao pronunciamento do colega Adriano, e importuno lamentou as constantes perseguições aos funcionários efetivos do município de Sapé. Finalizou fazendo críticas severas aos colegas vereadores que se abstiveram nas votações acontecidas nesta Câmara e ainda que o prefeito atenda aos requerimentos, pois são pedidos da população. Com a palavra, a vereadora Maíra, registrando que está aqui para cobrar o que é de direito e que não vai entrar no mérito de comparar gestões, que ainda não é a hora para isso. Finalizou dizendo que é o papel do parlamentar fiscalizar e defender o interesse do povo. Com a palavra do Deir Matias, agradecendo a todos os funcionários, a Deus e a todos que acompanham pelas redes sociais. E importuno cobrou um cumprimento regimental do início ao fim das reuniões. Finalizou tecendo elogio aos trabalhos realizados pelo prefeito e toda a sua equipe, e ainda registrando a importância do avanço que se tem dado com a vacinação contra o Covid no município de Sapé. Com a palavra do Alexandre Kennedy, chamando a atenção do senhor presidente da Casa, cobrando que o mesmo se comporte como presidente desta Casa Legislativa e não como líder do grupo independente. Finalizou o orador declamando um poema de Augusto Usano, Pantera, com a palavra do Francisco Marceno, agradecendo aos colegas por terem aprovado seu requerimento. Continuou, lamenta as constantes denúncias contra a gestão atual e que espera que o mandato prossiga e não aconteça desastre como a Casa Legislativa, como ocorreu com os prefeitos anteriores. Com a palavra, o presidente desta Casa, Abraão Júnior, declarando doravante a desarmonia entre os poderes executivo e legislativo, achou defendendo todas as atitudes do chefe do Executivo. Não havendo mais quem queira discutir, o senhor presidente agradeceu a Deus, aos vereadores, à Casa, aos funcionários, a todos que acompanham pelas redes sociais, TV Câmara, marcando a próxima reunião para 19 de agosto do corrente ano. Eu, Arquimedes, primeiro secretário, mandei levar presente e ato que será lida por mim e aprovada por todos. Sala das reuniões, Câmara Municipal de Sapé, 12 de agosto de 2021. A ata está em discussão. Com a palavra, o vereador Alexandre Kennedy. Bom dia a todos, todas e todes. Já está sendo retransmitido, presidente, pelas redes sociais. Então, gostaria de aproveitar que está sendo já retransmitido pelas redes sociais, caiu novamente. Então, já que caiu novamente, mas vai ficar gravado, né? Então, já que vai ficar gravado, gostaria de pedir que realmente a minha voz, do começo ao final da sessão, os microfones não fossem baixados e nem desligados, porque assistindo novamente às sessões anteriores, eu vi que durante vários momentos a minha voz foi calada nos microfones. Então, com relação à ata, não sei se foi na leitura ou se foi na própria ata, eu gostaria que pudesse ser revisto. Com relação ao projeto do vereador Nego, de título de utilidade pública, não foi lido o nome da entidade, né, nem das entidades, só foi falado em utilidade pública. Foi, Rubinho? Reconhecimento de utilidade pública. Pronto, é importante que seja visto, né, para que quando a gente possa assinar, a gente saber a quem está sendo concedido o título de utilidade pública. Mas a ata, né, na ata é importante que a gente possa conferir na ata. Um outro ponto que eu gostaria que fosse revisto é que, quando eu fiz a minha fala no grande expediente, eu não disse apenas, né, que o presidente se comportasse como presidente da Casa e deixasse de se comportar como líder do bloco independente. Eu fiz outras considerações, e é importante, quando a gente vá colocar em ata, né, a fala do vereador possa ser colocada, se não na íntegra, mas pelo menos em sua grande maioria. Porque eu vi que, em alguns momentos, várias falas
foram colocadas na ata, pelo menos, se não na íntegra, mas em sua grande maioria, e na minha fala, foi colocado apenas uma frase. Então, já não basta ter o microfone desligado, já não basta ser interrompido, e na ata também não constar a minha fala, eu acredito que é cercear demais o espaço de um vereador que representa uma parcela da população do nosso município. O vereador Alexandre Kendi, pelo que eu entendi, fez dois adendos. Um adendo. Eu quero que a ata seja colocada... Eu estou com a palavra, vereador. Eu concedi a palavra ao senhor e agora o senhor me respeite e eu estou com a palavra. Eu estou lhe respeitando. O vereador Alexandre Kendi fez dois adendos para constar em ata, que a palavra correta é adendo. Não é adendo. Para colocar o nome da associação e colocar na íntegra as palavras dele. Questão de ordem, senhor. Quem for favorável aos adendos, fique. Vereador Alexandre, se comporte como vereador. Qual o artigo regimental que o senhor vai usar para usar a questão de ordem? Qual o artigo regimental? Eu não estou aqui para discutir com o senhor, não. Corta aí o microfone. Quem for favorável, qual o artigo regimental que você vai usar para usar a questão de ordem? Dê uma olhadinha, por favor, leia o artigo 94 do regimento. Pode falar. Quem for favorável aos adendos, fique sentado. Caso contrário, fique em pé. Pode ser retirar. Eu quero. Ele queria falar em discussão. O senhor está desrespeitando os vereadores desta casa, presidente. Oi? Os adendos foi rejeitado. A ata está em votação. Quem for favorável à ata, continue sentado. Caso contrário, fique em pé. 7-7, e eu desempato. Oi? Então, 7-7, eu desempato a favorável à ata. Aprovado por 8-7. Hoje temos um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo e 28 requerimentos. Temos, e peço para todos que foi favorável assinar a ata com os demais. Hoje temos o edital 01, edital número 01, de 19 de agosto de 2021, edital da eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal de Sapé, biênio 2023 a 2024, aonde eu peço para o primeiro secretário, o vereador Arquimedes, fazer a leitura do edital. Edital número 1, de 19 de agosto de 2021. Edital de eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal de Sapé, do biênio de 2023-2024. O presidente da Câmara Municipal de Sapé, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao que precentua a lei orgânica e o regimento interno, vem, através do presente edital, convocar as eleições para a composição da mesa diretora desta Casa Legislativa para o biênio 2023-2024, obedecendo a seguinte. Inciso primeiro, os membros da mesa da Câmara Municipal de Sapé serão eleitos para o biênio 2023 e 2024, nos termos deste edital. Inciso segundo, é vedada a candidatura de um mesmo vereador em mais de uma chapa. Inciso 7º e do artigo 18º do regimento interno. Inciso terceiro, a composição da chapa deverá obedecer às regras previstas do regimento interno da Câmara Municipal de Sapé e na lei orgânica do município. Inciso 4, vereadores interessados deverão
escrever sua chapa perante a Secretaria desta Casa Legislativa, mediante o requerimento assinado por todos os membros da respectiva chapa, até às 9 horas do dia 24 de agosto de 2021. Inciso 5º, para o efeito da inscrição das respectivas chapas, o pedido de registro da chapa deverá ser efetivado perante a mesa diretora da mencionada Casa Legislativa através da Secretaria da Câmara Municipal de Sapé, no seu respectivo horário de funcionamento das 8 da manhã às 13 horas. Encerrando o prazo de inscrição da chapa, foi vedada a inscrição de outras chapas ou alterações na composição das chapas já inscritas. Inciso 7º, este edital encontra-se em conformidade com a lei orgânica do município de Sapé e bem como o regimento interno da Câmara Municipal. Deverá ser publicado no Diário Oficial da Casa Legislativa e no site oficial deste poder, Câmara Municipal de Sapé, 19 de agosto de 2021. Aos novos colegas, vereadores presentes, servidores desta casa, pessoas que nos acompanham pela Câmara TV, Sapé FM, pela Capim FM, e ao público que está na galeria, onde eu cumprimento o senhor Cassiano, secretário de Comunicação Pompom, como é o nome? O assessor Enio Joab, e aos demais aí, Juliana, cumprimento todos. Um bom dia e seja bem-vindo a esta casa. E ao senhor Eduardo da Barra também, chegando agora. Hoje temos, começando a ordem do dia, temos o projeto de lei 047, da autoria do vereador Nego Simplício, que dispõe sobre a inclusão obrigatória do currículo do ensino fundamental, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos estabelecimentos de ensino da rede pública privada do município de Sapé e da outras providências. Convido o primeiro o presidente da Constituição e Justiça para ler o parecer. Acho que você despachou para o doutor Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu despachei para o doutor Fábio Mariano apresentar seu parecer em relação ao projeto de lei 047/2021, de autoria do vereador José Roberto, que dispõe sobre a inclusão dos conteúdos do Estatuto da Criança e do Adolescente nos currículos das escolas municipais e das outras providências. Tem um relatório, tem vários fundamentos aqui, eu indago ao plenário se eles queiram que eu leia tudo ou estaria dispensado e ler só a conclusão. E assim sendo, verifica-se que foram cumpridas todas as exigências legais, concluindo-se que o projeto em apreciação é legal e constitucional, opinando pela constitucionalidade e legalidade da matéria, e submetendo tal parecer aos ilustres membros da presente comissão desta Casa para sua aprovação, rejeição ou aperfeiçoamento. O parecer da CCJ está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Quem for favorável, permanece sentado, caso contrário, fique em pé. Parecer aprovado por unanimidade. Convido o presidente da Comissão de Saúde, Pública, Educação e Cultura para fazer a leitura do parecer. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, ao público que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Sapé FM, a Capim FM. Hoje, com as bênçãos de Deus, começando mais um dia de trabalho,
E vou ler aqui a conclusão do parecer da nossa comissão. Considerando as razões aqui apresentadas, bem como fundamentos sociais supracitados para a relatoria, juntamente com os demais membros da comissão, resolve-se exaurar o parecer de forma favorável à tramitação do projeto de lei da sala da comissão, 17 de agosto de 2021. Parecer da Comissão de Saúde. O parecer da Comissão de Saúde, Educação, Comissão da Saúde Pública, Educação, Cultura e Meio Ambiente e Assistência Social está em discussão. Não havendo que queira discutir, está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Caso contrário, fique em pé. Parecer aprovado por unanimidade. Convido o vereador Nego Simplício para fazer a leitura do projeto e suas considerações sobre o projeto. Projeto 047/2021. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto que dispõe sobre a inclusão obrigatória no currículo do ensino fundamental e do Estatuto da Criança e Adolescente nos estabelecimentos de ensino na rede pública e privada do município de Sapé e da outra providência. Artigo 1. Esta lei, de forma obrigatória, a inclusão de conteúdo que trata dos direitos da criança e do adolescente, tendo como diretriz a lei de número 8.069, de 2013, de julho de 1990, no currículo do ensino fundamental, conforme o versa do artigo 32 da Lei Federal de número 9.394/96, a Lei de Diretrizes na Base da Educação Nacional. Artigo 2. Para garantir a inclusão do conteúdo programático prevista no capítulo do artigo anterior desta lei, as instituições de ensino deverão promover formação continuada de todos os profissionais na rede regular de ensino para aprimorar e ampliar os seus conhecimentos correlato à garantia dos direitos da criança e do adolescente, elaborar os princípios pedagógicos e as normas de implantações dos estatutos da criança e do adolescente como disciplina obrigatória no ensino fundamental na rede municipal de ensino, apoiar na comunidade escolar o uso da inclusão do Estatuto da Criança e do Adolescente, articular no modo intersetorial as ações conjuntas entre a educação, saúde, assistência social, nas implementações das políticas públicas e proteção à criança e ao adolescente. Artigo 3. As instituições de ensino obrigatoriamente devem estimular a criança e adolescente a atuação social como protagonista das suas próprias proteção. Artigo 4. Os estabelecimentos de ensino devem atuar de forma articulada com os demais órgãos de proteção da criança e do adolescente, inclusive nessas situações que necessitam as intervenções do sistema que garantia os direitos da criança e do adolescente, em conformidade aos artigos 86 da Lei Federal de número 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei entrará em vigor da data da sua publicação. Senhor presidente, senhores vereadores, conto com o voto dos colegas parlamentares para que seja aprovado e que o Poder Executivo ponha em prática esse projeto, que é de grande importância para nossas crianças e nossos adolescentes na rede de ensino
do nosso município. Então, conto com o voto dos parlamentares para que seja aprovado. O projeto de lei 047/2021 está em discussão.